Vamos dar início a mais uma edição do Projeto Sempre um Papo, patrocínio aqui da CEMIG, do Itaú, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, via Lei Rouanet, é pela Lei Rouanet, que já há mais de 30 anos a gente consegue trazer essas personalidades, esses escritores a Belo Horizonte, sempre com entrada franca. Já são 32 anos já de trabalho. E eu queria convidar o senhor Newton Bonder, Rabino Newton Bonder, para vir à mesa. Bem, gente, o Newton está aqui com a gente, vai fazer uma palestra de aproximadamente 6 horas. Logo depois, o Eliane, você não aguenta mais essa piada, né? Pelo amor de Deus, tem que mudar essa piada, Lili. Tem anos que eu faço essa mesma piada. E agradeço ao Newton, sempre que ele lança um livro, ele vem a Belo Horizonte conversar com a gente, conversar com os mineiros. E vamos falar do seu mais recente livro, né, Newton? Tá bom. Você não me desafia 6 horas aí, porque eu sou rabino. Você conhece a piada do rabino? Que o rabino vai começar a falar e ele disse, antes de falar, eu gostaria de dizer algumas palavras. Então... Não, é 1 hora, 1h05 cravado, depois vamos para o autógrafo. Tá, então, eu estou com esse novo livro, né, que é um livro, de certa maneira, parece uma temática, todos nós envolvidos com essa questão política, né, que o Brasil passou a ser a nossa novela, nós que somos um país famosos pelas nossas novelas, né? Conseguimos produzir a primeira mexicana no Brasil mesmo, que é essa dimensão política aí dos últimos vários anos. E, enfim, mas o meu livro, ele obviamente não escrevo sobre política, não sou dessa área, mas fiquei muito, a motivação maior minha é justamente nesse lugar assim mais, eu acho que o meu olhar é sempre um olhar mais filosófico e uma tentativa de entender esse momento, não é só o Brasil, né, o momento mundial, dessa polarização. Eu também fui engolido, né, como muitas vezes uma pessoa que tem uma dimensão pública, que né, acaba de alguma forma opinando, aparecendo e me defrontando com toda a violência das mídias, né, que a gente tem hoje. Muitas vezes vê amizades, né, serem estremecidas assim, por um comentário. Então eu fiquei muito curioso por isso e eu esbarrei um pouquinho numa citação e que me chamou muita atenção exatamente de algo muito antigo que recorrentemente retorna, né, nessas polarizações. E o que era isso? Isso era uma proposição, digamos assim, da tradição judaica milenar, dizendo que realmente as pessoas têm 2 times básicos no mundo, né? O que eles chamavam de Mekil e Mahmir. Um sujeito que é um mais leniente, que tem um olhar mais flexível ao mundo, e um que é mais rigoroso, que é mais conservador e tudo mais, e que essas plataformas elas são determinadas, né, e você basicamente subscreve uma delas pela vida afora. Então, 2 coisas eu achei muito curioso ali. A primeira é o fato de que você já tinha, 2000 anos atrás, republicanos e democratas, coxinhas e mortadelas, e direita e esquerda, de alguma maneira, né, o conservador liberal, essa polaridade muito, muito clara. E a segunda coisa que me chamou a atenção é essa pegada assim, de vida inteira, de que a gente acaba tendo uma formação, né, que obviamente a gente muda de ideias, a gente cresce e tudo mais, a gente tem todo um percurso, digamos assim, na nossa formação, mas existe um momento inicial assim, onde a gente estabelece um default, um padrão, e esse padrão, de certa maneira, nos acompanha pela vida inteira.
né? Então, eu fiquei um pouco curioso em torno das duas questões e comecei a pensar um pouco nesse ser político, nesse lugar, assim, quase como uma plataforma anterior a todas as nossas racionalizações, né? Onde o ser político é um ser que, na verdade, atende a uma certa tendência que cada um de nós tem. Né? A gente é um ser tendencioso, porque a gente veste uma camisa que pode ser até de um partido, etc., mas não é de um partido, na verdade é um olhar de mundo que você acaba subscrevendo. Claro, existem muitos outros fatores, o lugar social onde você está. Ideologia. As ideologias, elas aparecem e tudo, mas você tem propensão, né, uma tendência a escutar alguma coisa como muito verdadeiro e te interessar como fala. Então, era essa dimensão política. E a outra é essa coisa assim, que é esses defaults, esse padrão básico que você estabelece e que meio que te acompanha pela vida inteira. Que você pode até mudar de ideia, ou ficar mais soft, ou ficar mais... Né? Mas sempre quando você tem uma situação de vida, o primeiro pop-up que vem na sua cabeça tem a ver com essa reação a esse time que você pertence. Então, e é isso que eu vou tratar nesse livro como alma. Né? Eu vou tentar olhar o ser político como esse ser que já construiu um olhar para o mundo e quer encaixar o mundo nesse olhar. Esse é o político. E o outro é essa questão da alma, que é um padrão, né, um padrão que você tem de vida inteira, e a capacidade que você tem, né, qual é o desafio, talvez, que eu coloco assim, é que ser tendencioso é um problema do ponto de vista, digamos assim, da justiça, do justo. Né? Porque tudo que você vê tendencioso, inclinado, né, não corresponde ao que é justo. Então, assim, de certa forma, assim, o grande desafio das pessoas, né, você até me perguntava ligações com a alma e moral, e tem, eu acho que aqui um jogo por trás assim parecido, né? Que o grande esforço de amadurecimento ou até mesmo de iluminação de um ser humano, de se tornar um ser humano mais justo, é brigar contra as suas inclinações. E, de certa forma, para a tradição sapiencial judaica, ela sempre posicionou a questão do bem e do mal, não tanto nesse lugar bem e do mal, mas sempre posicionou o mal como um fenômeno da inclinação que os seres humanos têm. Até o termo é esse. Eles não estão em oposição, né? Mais ou menos. Não, assim, o fato de que eu sou inclinado, que eu vou ver alguma coisa distorcida, produz coisas erradas, o mal, né, nesse sentido. Eles não estão nesse sentido, entendi a sua pergunta. Eles não estão nesse lugar, nem essa construção, assim, ela fica até desmontada. Elas são a mesma coisa, mas assim, é o olhar interesseiro, é o lugar tendencioso. É ele que vai produzir alguma coisa que não é justa. E o termo até cunhado na tradição judaica é uma inclinação ao mal, né? Um impulso ao mal. Né? Mas esse impulso vem do fato de que eu já tenho uma camisa, já vesti uma camisa. Né? Então, assim, eu sou um ser parcial. Essa imparcialidade, ela é uma luta comigo mesmo. Se eu não empreender uma luta comigo mesmo, eu vou ser esse ser tendencioso que, por formação, seja lá quais foram as características, quais os elementos que formaram esse padrão em mim de olhar o mundo, de acreditar que o mundo dá certo, ou por uma leniência, né, ou por uma forma rigorosa, né, que essa construção que se deu em mim, ela
ela que vai ficar, ela é minha inclinação. E que parte do meu esforço de vida, se eu quiser fazê-lo, né, para ir para esse lugar mais justo, é uma briga interna comigo mesmo para detectar essas tendências que serão um padrão pela vida inteira. Então, assim, então, no livro eu também trabalho muito esse conceito de que a alma, eu acho que a primeira parte do livro, na verdade, é quase como uma brincadeira que eu faço, uma brincadeira político-filosófica, tentando criar um biotipo de almas, né? ou um biotipo de inclinações. Quais são os tipos? Assim como a gente tem um biotipo sanguíneo, né, que tem rejeição, que tem afinidade e tem, né, que a gente tem um biotipo que são certas conclusões que a gente tirou pela vida fora, provavelmente quando a gente era muito pequeno e a gente teve que tomar tirar certas conclusões sobre a vida, que essas conclusões elas determinam esse padrão pelo qual a gente acha que as coisas funcionam melhor dessa maneira e não da outra maneira, né? Então, a primeira parte do livro é isso, é uma construção um pouquinho essa brincadeira de ver vários tipos de tendências que as pessoas têm, como que elas vestem camisas, né, desse time. É um pouco assim um olhar até quase que antropológico para o ser humano, assim, né? Se você olha os grandes primatas, né, eles têm comportamentalmente, eles são muito parecidos a nós. Então, no século XXI, a gente está muito próximo a eles, né? Não gostam de imigrantes, são grupos chauvinistas, o macho tenta ter domínio sobre as fêmeas e sobre os demais machos, né? Então, há todo um comportamento, e principalmente esse comportamento do time, do grupo, né? Se você não é do grupo, você é um adversário e é bem violenta a reação desses primatas a qualquer tentativa de alguém de outro grupo, né, de se aproximar e tudo mais. Então, é uma tentativa de olhar um pouquinho, da gente refletir como nós somos parciais, né? E isso é um dado. Eu sou parcial, você é parcial. É que eu não sei, em Minas como é que fala isso. Eu ia dizer, pessoal, a galera do Corinthians, do Flamengo, que eu vou por onde? Pelo Atlético, pelo Quem falar Cruzeiro. do Cruzeiro ali, eu mando embora. Então, ok. Estava precisando dessa dimensão primata para entender em que território eu estou. Mas essa é a primeira parte do livro, e a segunda parte do livro é uma apresentação dessa outra dimensão. Se a gente tem uma dimensão, é quase que o corpo mesmo, primata nosso, animal nosso, que para sobreviver, decide que certo olhar para o mundo é o melhor, né? Mas a gente tem uma outra dimensão, que é essa dimensão que é quase que uma dimensão imaterial, uma dimensão crítica do ser humano, em que a gente tem a capacidade de se descobrir como esse ser extremamente imparcial e brigar com esse ser imparcial, né, por conta dessa capacidade crítica do ser humano. Te dando uma interrompidinha, pode? Você fez a alma imoral, engraçado que é a alma imoral e a alma emoral, né? E agora fez alma e política. Essa brincadeira de colocar, se eu posso dizer que política e moral são gêneros, são categorias, elas são. Eu fiquei brincando, fiquei pensando que quem já veio do Sempre um Papo, se lembra que eu trouxe várias vezes o Rubem Alves, né? E o Rubem tem aquela famosa crônica na qual ele diferencia tênis do como é que chama aquela coisa que joga na praia? Frescobol. Né? E o frescobol é aquela coisa o jogo é fazer com que o outro jogue, ao contrário do tênis e de ping-pong, que é fazer com que o outro morra, né?
Então, eu já li os seus livros, enfim, já te acompanho há muito tempo, e eu sinto que a alma, como personagem central, quer jogar frescobol com as outras categorias e não em oposição. O que você acha disso? É uma belíssima metáfora. Com certeza. Porque nessa dicotomia entre corpo e alma, o corpo é justamente essa coisa da sobrevivência, essa coisa que é o aspecto nosso que está voltado para comer, para caçar, né, para identificar quem é a ameaça. Né? E a alma é exatamente como eu trato a alma. Eu trato a alma como uma consciência. Não a consciência de Freud, mas a consciência no sentido, talvez, da neurociência. Né? De que hoje é uma das áreas assim mais interessantes da neurociência que eu acompanho assim, para mim é assim a grande ficção científica do mundo. Não é mais chegar em Marte ou encontrar vida em outro lugar, é descobrir que nós não somos nós mesmos. Que é um pouco essa coisa incrível que é a capacidade hoje que a gente está tendo de estudar o que é a consciência e o self, esse indivíduo que é o Newton, que é o Afonso, etc. Como é uma projeção do fato de que a gente tem uma consciência. E várias das tradições orientais, principalmente, tudo mais, elas basicamente dizem isso, que você vive uma grande ilusão por conta de que você vive a vida como um personagem. Né? Era quase uma coisa antiga, tinha a ideia de que existia dentro da gente um homúnculo, né? Um pequeno Niltinho que fica aqui na parte central da tomada de decisões, e o Niltinho é ele que determina. E, na verdade, a gente hoje tem todo um estudo incrível, assim, que as pessoas, por situações aí, né, de doença e tudo mais, elas têm capacidade de medir hoje que se você tem certas secções que são feitas no cérebro, elas são capazes de gerar a consciência continua, né, em uma fração do cérebro, e essa consciência produz um outro Niltinho. Então, podem existir no mesmo corpo, né, duas percepções, porque ela, na verdade, ela é um produto desse ato de discernimentos, de toda uma função consciente. Né? Então, é uma área assim, muito incrível. E nós temos, realmente, por que a gente inventou essa coisa de alma? E aqui eu estou sendo assim, extremamente não religioso, né? Porque normalmente a alma ela é apresentada como um aspecto... É uma essência que é imortal, ela é mais imortal do que qualquer coisa, é uma maneira de responder à nossa própria finitude. Né? Então, antes de mim a minha alma já existia, depois de mim a minha alma vai existir. Parece responder bastante aos anseios, ansiedades mesmo, do ser humano, mas aqui eu acho que tem uma outra coisa que na alma e moral eu basicamente aponto, que é quando o ser humano, quando essa consciência do ser humano, né, ela tem um determinado potencial que ela atinge, ela não se enxerga mais só o corpo. Ela produz esse outro elemento que vai ser chamado de alma, né, que é um elemento que, de certa forma, briga, né, entrando aqui no frescobol, né, enxerga o mundo, né, não tanto quanto como o corpo que quer jogar o tênis e ganhar a partida, né, mas enxerga o mundo por uma outra perspectiva mesmo, né, e é uma dimensão crítica para o ser humano, tentando coibir esse animal em nós, ou apaziguar esse animal em nós, no sentido dos medos e do desejo de sobrevivência a qualquer preço. Né? Portanto, funciona para nós como uma identidade imaterial que eu tenho, produzida no mesmo efeito midiático, que é a descoberta do Newton.
né? Então, assim, o processamento mais elaborado da nossa consciência produziu, ao mesmo tempo, uma sensação de eu que começo a olhar para mim e estou pelado, é melhor eu me vestir, né? O olhar do outro, né? Essa sensação de que eu sou uma identidade no meu corpo. Mas produziu, além dessa identidade, uma outra identidade imaterial que, que, por efeito também dessa consciência, consegue entender o jogo da vida, ou a relação com a vida, não num lugar corpóreo, mas num lugar consciencial, aí não sei como chamar isso, né? Você inventou uma coisinha diferente da religião, né? Porque é praticamente religioso o seu discurso, em certa medida. Não, ele é religioso, porque você tem que entender o que é religião. Quer dizer, hoje a gente tem religião, se transformou, digamos assim, em muitos sentidos as pessoas entendem como um lugar comum e atrelado, digamos assim, ao corpo de uma instituição religiosa, com seus interesses institucionais e tudo mais. É um outro corpo que aparece no meio dessa história toda. Mas o início da religião é uma tentativa de ter clareza em relação, é uma explicação do mundo, né? É uma tentativa de explicar o mundo num mundo, obviamente, pré-científico, onde você usava a contemplação, você usava a sabedoria de toda a ordem que você tinha na época, para tentar descrever o mundo. Então, a descrição que é feita pelos antigos, pelos iniciadores das religiões e tudo mais, são extremamente interessantes. Elas são sempre, de alguma forma, elas são indivíduos que têm uma outra visão de paradigma do mundo. E se você parar para olhar, todos eles vão fazer essa distinção. Gente, vamos parar de jogar tênis, vamos jogar frescobol. Né? Eu posso nomear para você 4, e ainda vou colocar eles para o Ocidente. Né? Estou falando aqui mais religião do Ocidente, e nessa dimensão bíblica que eu tenho mais afinidade. Se você vê em 4 dimensões bem claras, você tem Adão e Eva num lugar muito físico, um rompimento com a natureza, né? Esse rompimento ele é, vamos jogar outro jogo, não vamos jogar o tênis convencional, mas eles não sabem que jogo é esse ainda, mas num lugar muito físico eles se distanciam do mundo, né? Você tem a figura de Abraão, que é um personagem do mundo já não tão físico, mas emotivo. É a primeira família. O que é a família, se não a tentativa de jogar frescobol com os entes da família? E não jogar tênis, como a gente joga com qualquer outro que não é da família. Né? Então, assim, num lugar afetivo, a criação ali de um rompimento, novamente, com o padrão esse de que a natureza porque a natureza é jogo de tênis o tempo todo. Né? Nós romantizamos ela, mas ela é jogo de tênis o tempo todo. É por isso que o nosso... É vida e morte, exatamente. Um ganha, um perde. Né? E depois você tem, numa figura, num lugar quase que intelectual, a figura de Moisés, que é um indivíduo que propõe intelectualmente que as pessoas não têm que ficar escravizadas sob o jugo de uma exploração e tudo mais, e que elas podem intelectualmente ir para um mundo, né, onde o faraó, o opressor, é o jogador de tênis mais influente, capaz lá, é o Federer, né, o Federer do momento, né? E ele diz, não, intelectualmente você pode ir para um outro lugar, é revolucionário, é a saída de um lugar estreito, escravo, etc., em direção a uma autonomia. Né? E você tem a figura de Jesus, que é um personagem do mundo totalmente espiritual, pela ideia do amor, etc. A proposta, vamos jogar frescobol o tempo todo. Né? Então, todos esses personagens que são religião, eles estão, de alguma maneira, tentando apresentar para o ser humano, né, uma outra forma, uma forma mais desenvolvida,
né? E que se provou, de alguma maneira, até mesmo mais eficiente, até no sentido da sobrevivência, mas é uma proposta realmente da gente se perceber, não, eu acho que há uma luta, e aí você pode chamar isso de uma linguagem religiosa, mas talvez seja uma grande ficção científica, né? De que e se você olhar até pelo aspecto do que a história inicial do Gênesis apresenta, qual é o grande problema da consciência? O que a consciência tem como maior peso para o ser humano? É o fato de que a gente consegue fazer uma leitura de futuro. Né? E aí o aparecimento da morte. A morte não existia até que você pudesse fazer uma conjectura futurística, né? E entender que você vai morrer e tudo mais, todas essas coisas que a consciência... Aquela coisa, um dos sentidos da consciência é que você consegue ver, né? Você consegue ver. Você não está mais obnubilado, né? Você consegue ver. Você consegue ver, mas ela é quase uma maldição, porque o que você vai ver se você fizer uma prospecção de futuro, a história da vida é uma tragédia. Termina em tragédia. Né? Nenhuma vida termina pelo jogo de tênis, nenhuma vida termina... é uma tragédia. Né? O perdedor, em algum momento você vai perder. Né? Mas assim, é porque a consciência, ela é ainda, digamos assim, extremamente limitada. Então você é um sujeito desperto para a realidade, para o mundo, mas você se compreende de uma maneira muito apequenada. Então, assim, o que você depreende ou você tira como conclusão da vida e do que vai acontecer com você na vida, é difícil de equacionar uma coisa positiva, boa. Então, assim, parte, digamos assim, do sonho religioso é que um dia o ser humano possa se entender tanto mais como essa consciência do que esse corpo, e a gente vai resgatar, a gente vai dar conta da questão da morte. A morte vai sumir de novo, porque essa consciência ela era anterior e ela vai ser posterior. Então, assim, em algum lugar, a nossa imortalidade ela não vai vir pela medicina, que vai fazer longevidades cada vez maiores. Né? Essa imortalidade ela é do espírito, ou dessa consciência, etc., que o ser humano começou a engatinhar por ela. Abrir para pergunta, gente? Quem quer fazer pergunta tem um microfone paradinho ali, ou a Ana Tereza pode fazer o favor de levar para a pessoa que quiser perguntar. Tereza, tem uma pessoa ali, já acenou. Boa noite, como é que o senhor chama? Luiz Sternick. Ô, Sternick, Jovem. que barba é essa, meu filho? Uai, meu querido. Tinha te visto, cara não. de 10 mandamentos Ficou a gente bom, tem que ficar, né? Ficou bom. Rabino, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Moisés era político, Davi era político, o judeu é político, né? Está dentro dele essa política, né? Ou como é que é isso na sua cabeça? A religião, a política andam juntas? Então, somos todos políticos. Todos somos políticos porque a política ela é uma extensão, a política é uma extensão na dimensão, digamos assim, da civilização, ela é um recurso da nossa sobrevivência. Né? Ela nasce com o desejo, você vê que como a gente acaba desvirtuando, mas politicar é um ato de gentileza ou de diplomacia para tentar chegar à melhor condição de atender a todos. Essa é a dimensão política. É parte do contrato social de uma sociedade, de uma civilização, que tem como objetivo diminuir as tensões que existiriam se a gente só tivesse desavenças e saísse na briga a cada vez que a gente
tivesse, né, opiniões diferentes, né, ou interesses diferentes, e é uma tentativa de organizar isso, levando em conta todas as forças existentes. Obviamente que isso, como todo instrumento, a política é um instrumento. Como todo instrumento, o dinheiro, a internet, né, você pode ter pessoas muito espertas, que ao invés de usar como esse instrumento para encontrar essa equação que é a melhor solução possível para atender todas as forças que estão se apresentando, ela se faz uma tentativa de manipulação, de usar o outro para o seu próprio interesse. Mas é um desvirtuamento desse desejo político. Tanto é que quando a gente fica com muita raiva dos políticos, né, a gente tem que ser lembrado do fato de que a política é um instrumento ótimo. Você pode ficar com raiva do dinheiro também, tá? Mas ele é um instrumento ótimo. Você pode ficar com raiva da internet, que tanta coisa errada acontece por ali, mas é um instrumento. Somos nós que acabamos utilizando esses instrumentos também para os próprios interesses. Mas a ferramenta, essa ferramenta, ela é produzida nos espaços, é interessante isso, nos espaços de contrato social, numa tentativa de, não sei se a palavra é democratizar, mas tornar os grupos todos poderem ter acesso, né, a toda forma de poder, etc., e compartilhar isso, né, da melhor forma harmônica possível. Então, é isso que a gente tem que fazer, às vezes, de resgatar, quando a gente fica com muita raiva dos políticos, né, que a gente não pode jogar, ele é o famoso jogar o neném com a água suja do banho, né, porque é um instrumento. Essa dimensão diplomática intrasocial, ela é fundamental, não só entre as nações, né? Então, assim, Davi era político, tinha que ser, era um rei. Como é que um rei não vai ser político? O Moisés era um líder lá que teve que andar, confrontar um outro líder, que era o faraó, fazer um encaminhamento de um povo por uma transição, né, com uma crise atrás da outra. Se você lê a história, é a história de uma liderança, como todas as lideranças, né, tem força no início, né, assim que se elege, tem 6 meses para provar o que conseguir, depois começa uma crise atrás da outra, né, você tem todo tipo de outras lideranças, de questionamentos, mas eles são políticos nesse lugar, né, como eu acho que o contrato social entre os seres humanos produziu a política, a diplomacia, os valores, a moral. Ô, Nilton, você elegeu a política e a moral para servir, para jogar frescobol com a alma, né? Você pretende continuar nessa linha? E se continuar, eu tenho curiosidade de saber quais são as outras eleições para contrapor a alma. Nos dois casos, o que contrapõe a alma é o corpo. Então, assim, a moral é o corpo, a política é o corpo. Talvez possa existir outro elemento assim, que eu possa dizer assim, dá para jogar algum jogo, se seja frescobol ou tênis, né, entre corpo e alma. Mas assim, o que eu acho que é mais curioso é que essa dicotomia, né, se você chegar para qualquer cientista, ele vai te dizer, não tem corpo e alma. Tem um cara que está maluco. Né? Somos nós que vemos esse fantasminha. E esse fantasminha, ele é tão produção da nossa consciência quanto o eu. É esse o jogo que eu estou fazendo nesses livros e tentando mostrar. Assim como o eu é uma ilusão, mas é uma ilusão que eu tenho que trabalhar, não posso chegar e dizer, é uma ilusão, acabou. Sou eu, é como eu me vejo, eu sou o Newton. Eu sou a minha sensação de que eu tenho esse homúnculo aqui implantado no meu interior, né? Mas eu tenho essa alma que não me deixa dormir de noite, né? Que contesta toda vez que eu fui parcial para me dar bem. No lugar de um bom funcionamento dessa alma, né? Ela é uma identidade minha que me incomoda.
Eu até estava escrevendo outro dia assim, nessa visão, quando você dorme, não é a alma que sobe para o céu. Ao contrário, é ela que toma controle do corpo. Não, você vira aqui dormindo, você fica entregue a ela, porque é ela que é esse personagem que está te acompanhando de fora de você e fazendo uma leitura crítica de quem é você. Então, no livro, eu acho que a parte mais bonita desse livro, assim, porque a primeira é um jogo curioso, para brincar um pouquinho sobre certas tendências que a gente tem. Mas a parte filosófica mais interessante do livro é esse olhar de alma, em que eu faço, se eu puder fazer isso em 2 minutinhos, vou tentar trazer isso para vocês, que eu vou lá para trás para o texto bíblico e eu mais ou menos que refuto, usando algumas, tem interpretações clássicas, não sou um inventor disso, mas eu puxo um pouquinho isso mais assim, radicalmente. Porque quando você tem a criação do homem no texto bíblico, você tem 2 criações do homem. Você tem uma criação que macho e fêmea os criou, né, em que o ser humano é criado como todos os seres da natureza, né, criou um hipopótamo, girafa, e assim por diante. É óbvio, né, não ia criar só o macho. E macho é ainda mais incrível, né, porque se fosse criar um, deveria criar a fêmea. Né? Então, assim, tem dois momentos de criação. Um que é macho e fêmea os criou, que está dentro da descrição natural dos mamíferos sendo criados, e esse mamífero, homem, mulher... Tese quase evolucionista, né? Bem evolucionista, sim. E logo depois vem a famosa história, que todo mundo conhece, de Adão, em que é tirado um pedaço dele, a costela dele e tudo mais, e é formado Eva. Mas antes da criação de Adão e Eva, depois de já ter criado macho e fêmea, o texto diz, Deus olha a criação, Ele criou tudo, criou até homem e mulher, olha a criação e Ele vê uma imperfeição. Né? Que é uma coisa muito incrível. Assim, é a única coisa que é imperfeita no mundo, para Deus, nessa descrição do Gênesis, é o fato de que Lotov eiot adam levadó, não é bom ao ser humano estar só. E aí começa até essa história de tirar e criar esse personagem. Mas o texto diz literalmente o seguinte, não é bom ao ser humano estar só. Criemos, né, aqui é Deus pensando com, sei lá com quem, mas criemos uma ajuda contra ele. Ezer kenegdó, que os comentaristas bíblicos explicam, é a mulher. Na leitura clássica, ajuda contra ele. Ezer em hebraico. Essa é a tradução literal? Literal. Ezer quer dizer ajuda. Lê esse capítulo. É que a mulher ajuda contra a gente? Mas eu vou te explicar. Ficou complicado agora. Eu vou te explicar. Não estava boa para os homens ultimamente. Não, mas não é a mulher. Não é a mulher. Eu acho que esse que é um lugar interessante. Os comentaristas mais literais, eles dizem, é a mulher, porque eles vão para esse lugar. Rashi, que é um comentarista literal, ele diz, Ezer kenegdó, uma ajuda contra ele, significa, você casou com a mulher certa, é uma ajuda. Casou com a mulher errada, está ferrado. Né? Mas essa é uma leitura muito, obviamente... prática, muito verdadeira, né? Verdade, prática ali vistas por um homem, né? Apresentada por um homem. Mas se você ler com mais cuidado, o que é não estar só? Por que não é bom para o ser humano estar só? Né? A girafa tinha girafo, o cachorro a cadela, né? O macho homem, a fêmea homem. Então, assim, nessa leitura que eu faço, eu digo assim, a solidão é a inconsciência. A solidão é a incapacidade de interagir nesse mundo como uma entidade. Né? Então, assim, Deus cria o que vai ser fisicamente uma mulher, mas o que Deus cria, na verdade, é a alma. É essa percepção de alma, uma percepção de outro com uma intimidade tão próxima que pode ser o elemento crítico que te ajuda de refletir-se. Então, assim, uma ajuda contra mim é a melhor descrição que eu consigo imaginar de crítica.
O que é uma crítica? Quando eu me critico, quando eu tenho a capacidade de sair dos meus interesses, de tentar esconder todos os meus defeitos e tudo mais, mas eu olho e digo, não, cara, toma vergonha, que isso? Né? Eu estou fazendo algo contra mim, a meu favor. E a minha leitura, está nesse livro essa explicação, assim, o que é a mulher? Para um mundo, digamos assim, obviamente discursivo a partir do homem. O que é a mulher? A mulher é o primeiro outro. Os nossos pais, a nossa família, é uma coisa muito simbiótica. A vida em casa, né, com nossos pais, com os nossos irmãos, é uma coisa. Ninguém é outro na nossa família, né, porque aquilo é uma coisa que já é estabelecida, né, um vínculo estabelecido. Mas quando você começa um ato de intimidade com o primeiro outro, né, eu até brinco com essa imagem. Assim, o ser humano olhava o céu e via a lua e dizia assim, o primeiro lugar que a gente vai visitar fora da Terra é a lua, que de fato aconteceu. Né? O primeiro outro que você iria visitar, né, para um discurso masculino é a mulher. Então, assim, eu estou fazendo uma leitura de que essa segunda criação de Deus não é mais a fêmea para reproduzir, mas é o outro, um vínculo para o marido, para a esposa, é a descoberta do outro, que é esse processo crítico, porque, na verdade, é isso que nos fez avançar tanto. Né? É a descoberta de que o outro, a diversidade, a opinião do outro, a crítica do outro, fez com que, mesmo que aos trancos e barrancos, a gente trabalhasse cada vez mais coletivamente. Né? O que é a ciência? Se você vai ver ciência, né, a ciência é um trabalho crítico coletivo, onde está todo mundo usando o que todo mundo... Né, a gente funciona num lugar... não é só a minha opinião, a opinião do outro, a capacidade do outro de mostrar que eu estou errado, né, que o cultivar de uma capacidade crítica que o ser humano tem, que faz ele evoluir na capacidade de entender o mundo com uma sofisticação incrível. Né? Então, eu acho que essa leitura de Gênesis, né, em que o Criador vai criando, né, tudo e vai criando assim, nessa coisa evolutiva, os peixinhos, as aves, e vai criando os animais que se arrastam, os répteis, vai criando os mamíferos, acha um mamífero que tem uma capacitação diferenciada, mas olha para esse mamífero e diz assim, ok, ele é o rei dos animais, mas ele é só porque ele ainda não se enxergou. E ao se enxergar, se produz o self, uma percepção de que eu sou eu, mas aparece a crítica, que pode ser o outro, mas a construção desses outros produz um fantasminha em mim, que é uma crítica que eu, da minha consciência, tenho sobre mim mesmo. Que acontece quando eu durmo, que acontece quando eu estou... tem um efeito constante na minha vida, como uma ajuda contra mim. Existe uma certa semelhança no seu trabalho entre consciência, alma e Yahvé, Deus. Como é que se faz essa similaridade? Sim, porque eu acho que, se você olha o texto bíblico, né, onde Deus se apresenta, a primeira coisa que Deus diz, ele diz, eu não sou. Né, não façam imagens de mim, porque eu não sou um ser. Né, eu não tenho característica nenhuma de forma. Eu não posso ser representado por nenhuma forma. Né? Então, assim, eu não consigo imaginar nada mais descritivo de uma dimensão realmente de uma consciência, de uma força que faz pelas coisas acontecerem numa determinada direção. Então, assim, em algum lugar você poderia fazer essa leitura. O que é o ser humano? É a descoberta de que essa consciência perpassa a sua existência. Que talvez você seja mais essa consciência do que o Newton.
né? Quando você puder acreditar nisso, ou isso for uma realidade tão cristalina para você, você não vai morrer mais. Né? César, tá com microfone aí? Já cumprimentei, boa noite aí, pessoal. Vou aproveitar aqui, porque o tema aqui está bem propício, alma e política, vamos falar de política. Eu fui numa palestra do Ike Batista, quando ele estava no auge, em que ele disse que o Brasil era um Rolls Royce pilotado por um piloto egípcio, e concordo plenamente com ele. Ou seja, o Brasil é um país riquíssimo. Então, os egípcios são tão maus motoristas, hein? Porque ele é péssimo motorista mesmo. São? Os egípcios? Bom, pelo menos, estatisticamente, eu fui procurar no Google, ele realmente é muito bom motorista, não. Mas isso não é o caso. Carioca ali ia brigar com esse egípcio. Mas tudo bem, vamos cá. É que nem aquele negócio de banhanada, né? Aqui em Mineiro a gente fala banhanada, até que eu fui em Salvador descobri que eles chamam lá de minerada. Exatamente. Bom, mas vamos lá. Pós-Segunda Guerra Mundial, cogitou-se do Estado de Israel se instalar no Piauí. E, infelizmente, ou felizmente, não sei, o Oswaldo Aranha deu o voto Minerva e foi para lá. Israel tem esses conflitos lá, mas isso não é esse o detalhe que eu quero, não. Se o Israel estivesse aqui no Brasil, na sua opinião como judeu, com o povo evoluído, que Israel não tem nada, só tem um deserto, é muito evoluído, inclusive eles aproveitam muito sal, né? Tem até bem evoluído industrialmente e tudo mais. Você acha que o Brasil estaria evoluído na educação, na saúde, exploraria melhor o que nós temos aqui e não essa coisa meio confusa que nós temos? Olha, essa prospecção aí sobre essas possibilidades. Primeiro, o Muro das Lamentações seria em Teresina. Engraçado isso. Pior que eu fui casado com uma piauiense. Então conheço lá muito bem. Então quem fizer piada de piauiense aqui vai vir comigo. Hein? De novo, esse momento da história, judeus eram imigrantes. Essa história todos os imigrantes, ela é muito próxima, acho que a todos os judeus, porque os judeus não tinham para onde ir. Os judeus ficaram muitas vezes reféns aí de cidadãos sem cidadania e tudo mais. Então, tinha ideias de que viesse para o Piauí, tinha ideias de que fosse ao sul, para a Argentina, tinha ideias de levar para a Uganda, né? Era uma tentativa assim, de localizar um grupo que estava despatriado, né? E foi um movimento interno dos judeus, né? Que obviamente, tinham que atender a um sufoco real mesmo, né? Como refugiados, mas nesse momento eles tomaram a decisão de voltar às raízes, de buscar o lugar original da onde as raízes existiam e que tinha mantido esse vínculo cultural, religioso, etc., né? E com uma presença judaica que existia, permaneceu, mesmo que diminuta, etc., permaneceu durante os séculos naquela região. Então, assim, uma decisão muito difícil, porque era um lugar muito inóspito, né? Muito subdesenvolvido. O Oriente Médio como um todo eram colônias, né? Essas próprias colônias, elas abriam um espaço, digamos assim, político para possibilidades territoriais e tudo mais, e essa foi a escolha lá do movimento sionista, que ficou quebrando a cabeça se deveria ir para cá ou para lá, etc., e acabou tomando essa decisão por ser o lugar natural e tudo mais. Agora, essa ideia, se os holandeses tivessem ficado aqui, se os franceses tivessem sido expulsos do Rio de Janeiro, né, o que teria acontecido com o Brasil, eu acho que tem vários lugares que os franceses tiveram na África que é um desastre, que os holandeses tiveram que é um desastre. Eu acho que essas leituras que a gente faz, elas são uma projeção do que é a Holanda hoje, do que é a França, né? E que são países que ficaram assim porque levaram um bocado de dinheiro roubado, com todo respeito a esses países, assim, mas o que era o trabalho, né, todo esse sistema colonial era distração,
mesmo. Então, realmente, você teve um acúmulo, a Inglaterra e tudo mais, você olha, a Inglaterra é uma ilha pequena com poucos recursos, né? Assim, mas é um lugar que, né, foi o centro econômico, foi o centro político, né, em muitos sentidos do mundo, dominou a Índia, áreas enormes e tudo mais, e enriqueceu por conta disso. Né? Então, assim, a gente tem uma fantasia em torno desses sucessos. Claro, uma vez que você está num estado de abundância e tudo mais, você pode tomar decisões corretas, e esses países têm o mérito de ter sido cuidadosos, de terem investido em educação, terem se organizado de uma maneira maravilhosa. Mas você não pode fazer essas leituras retiradas do contexto real, porque senão fica tudo muito fantasioso, né? Então, Israel no Piauí, apesar de ter sido uma conjectura, uma possibilidade num determinado momento, não sei se teria tido esse efeito de sonho brasileiro da gente ser pilotado. A gente tem bons pilotos, a gente tem o Fittipaldi, a gente tem os nossos heróis. A gente podia ter, esse Rolls Royce podia ter sido dirigido por gente muito boa. Né? Então, assim, tem outros padrões que eu acho que atrapalharam esse processo, e eu acho que a gente pode ter esperança de encontrar bons pilotos, mas não botar também tanta esperança no salvador da pátria, que é o piloto, mas a gente produzir, não sei se o Rolls Royce, mas produzir um bom carrinho aqui, e um bom motorista, se for de qualidade, a gente vai conseguir andar muito e fazer o que tem que fazer. Não precisa ser nem o Rolls Royce. E eu acho que a gente... O importante é que esse piloto não tem o mesmo fim que o autor da frase que você falou, né? Tá na jaula, né? Vamos para mais perguntas, gente? Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Rafael. Eu queria saber, retornando à questão da parcialidade, eu não atingi muito bem a questão da ruptura com ela. A parcialidade, ela não seria uma expressão do conhecimento de si mesmo, do cuidado de si mesmo, nessa alma sujeito, essa alma consciência que o senhor coloca? Eu acho que a gente na nossa experiência de vida, e eu acho que nesses momentos mais formadores da gente, a gente, até por as experiências que a gente teve, certas condutas nos parecem mais eficientes e nos parecem mais corretas, vão dar mais certo, é o caminho, isso é bom, isso é ruim, isso vai dar tudo errado. Né? A gente estabelece um certo padrão básico. Então, quando você vê qualquer situação diante de você que não está no padrão que te parece que vai dar certo, né, você fica contra ela. Não, melhor ir para a direita e não para a esquerda. A esquerda vai dar errado. Eu tenho certeza que é para a direita o caminho. Né? Então, assim, nós temos essa é a nossa experiência, e ela tem muita sabedoria, talvez ela tenha elementos importantes ali. O que é errado? O errado é você, por conta desse padrão que você estabeleceu, dessa parcialidade construída pela sua experiência de vida, que acabou se integrando à sua própria identidade de olhar o mundo, que aquilo não te permita escutas, que não te permita novas experiências que possam desconstruir essas que te formaram naquele momento. Né? Porque se você ficar com esse padrão já construído, você vai ter muito pouca capacidade crítica de crescer, de ampliar fronteiras na sua vida. Então, essa parcialidade, digamos assim, ela é ambivalente, porque ela tem coisas positivas, tanto que a gente não quer abrir mão delas, né? Eu tenho certeza que é por aqui que vai dar certo, isso aí está errado, sabe? Ao mesmo tempo, apostar nelas de maneira cega, sem um elemento crítico, vai te tornar um ser parcial menor do que o potencial do ser que você poderia ser se você tivesse mais permeabilidade aí a escutas e a romper com essa parcialidade. Né? Então, assim, não é que eu estou dizendo assim que a imparcialidade, né, é o grande objeto, né, o sonho de consumo aqui é a imparcialidade. Mas quando você está parcial, você é um sujeito inclinado.
E a sua capacidade de ler a realidade inclinada, ela é, em alguma medida, ineficiente. Então, assim, você tem que ter essa consciência o tempo todo e estar muito interessado em tudo que desconstrua. Claro, você vai fazer isso com todos os critérios e cuidados que você achar necessários. Mas tem que haver uma conversa, um interesse próprio, seu, em romper com essa parcialidade. Né? Elevá-la a uma categoria de certeza absoluta, etc., é um emburrecimento e é alguma coisa que vai atravancar, seja a sua vida individual ou a coletiva também, de alguma maneira. Pergunta? Boa noite, como é que você chama? Boa noite a todos e a todas. Bernadette, prazer, Newton. Eu li recentemente Alma e Moral. Eu costumo brincar que eu tenho um anjo da guarda da biblioteca e, geralmente, os livros caem no meu colo assim, no momento que eu mais preciso daquela leitura especificamente. Então, esse livro foi o que me fez ter vontade de vir aqui conhecê-lo. E a abordagem que você traz da alma, que para mim foi uma das coisas mais preciosas, né, que você coloca a alma como esse elemento transgressor, né, que eu achei muito interessante essa abordagem. E aí, quando você começa a sua fala, que hoje, que você diz que no livro Alma e Política, você fala da alma com padrões, né, que você, inclusive, faz uma brincadeira como se houvesse tipos sanguíneos de alma. E aí me causou a impressão, eu ainda não tive o prazer de lê-lo, mas vou fazê-lo, me causou a impressão de que, em oposição à política, a alma aparece num outro lugar, como se ela perdesse esse elemento transgressor. E aí, por isso que eu fiquei curiosa em saber se a minha compreensão foi equivocada ou se a sua compreensão isso mesmo. É touché total. Porque realmente aqui eu apresento a alma, ela também vai ser, né, nesse livro aqui, ela vai ser, todo o meu potencial de crescimento está nessa alma. Porque o que eu estou basicamente dizendo nesse livro é que o meu corpo ele é essa parcialidade. Né? É a minha experiência, são os meus interesses. Né? Então, o potencial de crescimento meu está exatamente nesse fantasminha que é a minha alma. Então, assim, aqui a alma ela tem dois elementos para ela funcionar como ajuda contra mim. Né? Para eu reconhecer essa alma como minha, para que eu possa ver nela uma identidade que tem a minha cara, aqui eu trato ela com esse lugar também ambivalente, em que ela é todas as minhas inclinações. Né? Ela é o fantasminha, ela é a reflexão de todas as minhas inclinações. Só que ela é as inclinações num lugar crítico, em que eu olho ela, e quando eu olho essa alma, ela tem todas as características em mim que são equivocadas em mim, porque são parcialidades, são inclinações que eu resolvi atribuir a elas o sentido de uma verdade. Então, esse fantasminha que anda comigo, ele é o grande propulsor de todas as minhas transgressões. Porque ele é o tesouro de tudo em mim que tem que ser consertado, acertado, aperfeiçoado, melhorado. Né? Então, assim, ela carrega, e só assim que eu identifico nela a minha identidade. Porque eu não identificaria nada como sendo eu imaterial. Né? Eu sou eu. Como eu vou identificar algo fora de mim como sendo eu? Então, a única coisa que é fora de mim são todas as coisas que são minhas, é o meu pacotinho que eu carrego, mas não físico, um pacotinho imaterial de identidades minhas. E esse material é o mesmo material que eu posso olhar e ele me reflete essa dimensão crítica. Né? Então, assim,
É como se eu estivesse dizendo assim, o que faz a alma ser minha? Né? O fato de que ela é um lugar imaterial de tudo da minha identidade. Tem a minha identidade que hoje a gente tem vários debates, mas é masculina, é de uma pessoa que tem a minha idade, que tem esse corpo, que teve as experiências desse corpo. Isso é minha identidade, né, que me faz um ser parcial. Mas eu carrego uma outra identidade minha, que são tendências que eu tenho, né, que são um Newton, que só quem me conhece vê. Mas eu vejo que em determinadas condições eu tenho um determinado tipo de reação, eu tenho uma tendência assim, assado, etc. E isso é uma identidade e, portanto, alguma coisa que me pertence. Só que esse material que me pertence, diferente do corpo, que é uma ajuda para mim, o corpo só tem essa dimensão de tudo do corpo me ajuda. Eu não tenho nenhuma dúvida, né, em relação ao corpo, porque o corpo eu tenho confiança total no corpo, né, porque ele é meu e ele cuida de mim, né? A alma, ela é minha, só que ela me questiona, ela se contrapõe a mim, ela é uma ajuda, ela é uma identidade, mas ela é contra mim. Sabe? E é nesse lugar que ela me faz transgressor, porque na alma moral, a transgressão não é a transgressão ao outro. A propor que eu seja transgressor ao outro, aí é ilícito, é incorreto, né? Eu sou imoral a mim, eu sou transgressor a mim. Então, esse potencial que se opõe a mim, e diz, cara, você está sendo muito egoísta, você está sendo muito... E que eu vejo isso não como uma fala de alguém, mas como um olhar meu que enxerga, não tem como acontecer nesse lugar ambivalente, em que essa dimensão, essa essência, eu tenho que ter certeza que sou eu, portanto ela tem que ser uma identidade, né? Ao mesmo tempo ela tem que ser contra mim. E eu acho que isso é um produto da minha consciência. Que eu crio esse melhor amigo. Sabe essas crianças que têm um melhor amiguinho? Né? Meu melhor amigo é a minha alma. Né? Com quem eu falo, com quem eu quando estou falando sozinho, estou falando com ela. Né? Que são aspectos da minha própria pessoa. Esse outro personagem que vem junto com o self, com o eu, né? Esse outro personagem, ele é um personagem muito importante para mim. Porque ele tem essas características de consciência. O fato só dele já ser imaterial e ser eu, já é um convite a várias aventuras pela vida fora. Toda vez que eu consigo enxergar que eu não sou só eu, e é isso que deve ter sido a consciência, o animal, ele sabe que ele tem até alguns níveis de consciência, mas ele não tem a ponto de se despegar dele mesmo. Ele é sempre ele. Ele tá imerso nele. O ser humano, quando ele fez esse processo de consciência, assim, ele produziu esse fantasminha. O Woody Allen, naquele filme dele que tinha, lembra um filme que ele tinha que o sujeito ia filmar e ele aparecia distorcido, ele parecia, né, ele parecia com... Né, aquilo era uma representação de como o ser humano, às vezes, tem um momento da vida da gente que você não tem foco. Tem crises na vida da gente que você assim, cara, eu estou todo desfocado. Né? Assim, essa identidade do corpo, assim, ela depende desse fantasminha que te acompanha. Né? E de certa maneira, eu acho que assim, eu acho realmente que o texto bíblico, de uma maneira muito poética, produziu essa noção de que a criação de Deus, né, que é o propósito daquela narrativa de Gênesis, é contar a história, a história inicial de todas as histórias. Qual é a história inicial de todas as histórias? Não é a criação de um macho e de uma fêmea masculino e feminino humanas. A história de todas as histórias é a criação da consciência. A criação de alguma coisa que é uma ajuda contra mim, que é uma identidade fora de mim, uma identidade que me ataca. Não, o Criador que está...
qual a intenção do Criador? Né? No texto bíblico de Gênesis é muito claro, o Criador ele está querendo criar a história das histórias. Está querendo dar o pontapé inicial para uma história que aparece ali como livre-arbítrio, a capacidade do ser humano de tomar decisões, de fazer errado, de transgredir, de fazer um pecado, etc., que só é permitido a quem tem discernimento, né? Tem a capacidade não só de discernir, mas como se responsabilizar pelo discernimento. Né? Então, assim, não poderia ser o pontapé inicial a criação de um homem e de uma mulher. Por que esse é o pontapé inicial de quê? De nada. Né? Qual é a diferença do hipopótamo e da hipopótama? Tá? A diferença está que esses personagens, eles, como tudo na natureza, é solitário. Tudo na natureza é solitário, digamos assim, é um olhar. Na verdade, tudo é integrado e nada tem uma percepção de si. Né? Então, assim, a criação do primeiro, digamos assim, da primeira criatura, né, capaz de ter essa inteligência artificial, essa crítica, né, própria, pessoal, né, é a razão de contar essa história. Vamos à última pergunta, por favor, que já são quase 6 horas. Boa noite, meu nome é Fábio. Nós falamos aqui sobre paixão clubística, paixão partidária. Paixão não tem senso crítico. A partir do pressuposto que a paixão é inerente ao ser humano, essa paixão não seria um obstáculo para essa imparcialidade? A paixão, ela é um condimento, né? Tanto é que assim, a dimensão passional ela é maravilhosa, é uma experiência maravilhosa da vida, mas mesmo nas nossas paixões, né, quando a gente se apaixona por um companheiro, uma companheira, alguém que em algum momento essa condução inicial, que ela tem como função induzir uma aproximação, em dado momento, você não consegue viver desse lugar passional. Esse lugar passional é muito distorcido para você poder construir qualquer plataforma mais sofisticada de vínculo, de relação. Tanto é que, como as pessoas organizam seus vínculos emocionais, né, no nosso mundo hoje, se você ficar querendo ir de paixão em paixão, você pode ir. Nada contra essa busca na vida, né, como uma opção. Mas você vai ver que as paixões elas têm pouca capacidade construtiva, porque elas estão num lugar que é muito boa para o ativismo, para fazer um movimento. Quando eu estou apaixonado, provavelmente a função biológica da paixão é fazer o macho ou a fêmea ou qualquer outra construção que a gente queira hoje, né, fazer o movimento, de ir atrás, de correr, de dar a cantada. Né? Eu não consigo viver sem você. Né? Claro que consegue viver sem você. Isso não é uma palavra. Se você no lugar passional, você pode falar isso. No lugar de construir uma relação com alguém, você não pode falar isso porque é mentira. Eu não vivo sem você. Viveu até agora e vai viver. Vai construir uma coisa em cima de uma mentira. É desvirtuado isso. Claro que, como aproximação, eu quero ouvir da minha namorada dizendo que não consigo viver sem você. Mas isso não é uma manifestação lúcida que eu possa construir em cima dela. Ou estamos juntos porque ela não consegue viver sem mim. Funciona para aproximar, para um ativismo inicial. Mas depois é péssimo para construir um casamento. Porque você vai descobrir que ela vivia sem você. Às vezes até encontra alguém no meio do caminho. Então, assim, o passional tem uma função, mas você dirigir a sua vida passionalmente pode ser uma escolha. Eu nem quero ser aqui moralista a ponto de tirar isso do mapa. Pode ser uma vida romântica, playboyana, o que você quiser falar disso, ou às vezes mesmo idealista. Mas a capacidade de construir, a capacidade de ativismo inicial é fantástica.
mas a capacidade de construir isso, é por isso que eu acho que as ideologias, né, elas são maravilhosas para fazer uma boa revolução inicial. Mas você ficar no estado ideológico, provavelmente vai construir um monte de besteira. Porque a ideologia é uma parcialidade, é uma paixão. Tomar decisões passionais, de novo, para fazer um arranque, para fazer uma movimentação que não está indo, uau, de repente é isso que a biologia esperava de você. Mas para construir continuidades, eu acho que é uma péssima escolha. A minha última pergunta vai um pouquinho sobre a questão do humor, sempre presente de uma certa forma na sua obra, e é uma característica judaica, claro, das melhores, por sinal. Você não vai fazer uma coisa fazendo um paralelo um dia sobre isso, não? Olha, tem convites, assim, tem um convite para fazer uma coisa para teatro nessa área de humor, assim, até estou considerando essa possibilidade tudo. Se você vê o humor judaico, ele é um humor que eu acho que eu tenho. Quando você me perguntou até assim, essa visão assim não é muito religiosa. E eu considero isso, muitas vezes, o meu condimento herético, em algumas leituras de coisas que são tradicionais, eu acho ele humorado. Eu acho que ele vem um pouco irônico, ele é um pouco essa coisa judaica, que não é um humor muito óbvio, mas é uma ironia em cima de uma tradição que eu respeito e amo muito. Né? Mas assim, essa liberdade, essa intimidade, ela é uma forma de humor. Toda vez, repara que você, quando a gente, sabe quando que a gente fica mais bem-humorado? Quando a gente está num grupo de pessoas e você começa, uma atrás da outra, a sair com uma coisa super assim, bacana, acertando na mosca, assim, e super... É quando você tem intimidade. Quando você constrói com aquelas pessoas um discurso onde a literalidade pode ser totalmente reconstruída, desconstruída, né? Ela fica flexível. E o humor é uma flexibilidade dessa literalidade. Então, assim, eu acho que muitas vezes, como eu abordo, até na alma imoral e tudo mais, tem uma certa ironia, uma brincadeira nessa reversão de dizer que o corpo, né, normalmente as religiões elas dizem o corpo é o lugar do pecado, né, onde nascem todos os desejos e tudo mais, e a alma é pura, é santa e não sei o que lá, o anjinho com a aura, e tem um jogo, um humor aqui, não, o corpo é que é bobão, o corpo é que quer ficar comendo pão de queijo e tomando mineirinho. Né? A alma quer aventura, a alma quer... Sabe a idade da pessoa quando fala que tem refrigerante mineirinho, né, gente? Pelo amor de Deus. Sei lá, eu tenho que entender qual é a bebida. 17, mais ou menos. Mas é porque tinha... Acho que não era nem mineiro, acho que era... O mineirinho era daqui? Era, não era? Eu não sei. Então era. Newton. Até hoje eu me pergunto do que era feito o mineirinho. Qual era a base do mineirinho? Alguém sabe? Alguém tem essa cultura? Não sei se o Google será capaz. Refrigerante mineirinho? O que era a base? Era chá? Era o Guaraná mesmo? Minério de ferro. Pronto, entramos aqui na propaganda. Newton, muito obrigado. Imagina. Gente, muito obrigado. Até a próxima. O autor está disponível para os autógrafos lá em cima.